fez o trabalho baseado na política e na corrupção no nosso dia a dia. Bom dia. Eu queria que levantasse a mão quem se considera um político. Tá. Eu queria que alguém falasse agora o que entende ser um político. Ai! Alguém quer falar o que entende ser um político? Não? Eu posso escolher então? Não, já. Pode ser você então. O que você acha que é um político? Porque eu entendi assim, na sociedade, que é um político. Pra você, o que é um político? Quem gostaria de responder a pergunta, o que é para você ser um político? Deixa eu falar então. Bom, ser político significa fazer o bem pela sua comunidade. Fazer o melhor que você pode pelos outros. Não ficar numa sala vendo trilhões. Tá bom, muito bem. Agora eu queria que levantasse a mão quem se considera um idiota. Agora quem quer falar o que é um idiota? O que um idiota faz? E aí, quem quer falar o que faz um idiota? Isa, depois o Caio. Eu acho que o idiota é a pessoa que tem ignorância com a sabedoria, que ela recusa o conhecimento. Esse é o idiota. Agora para onde? Então, agora eu vou explicar um pouco. Para mim, o que é um idiota é o cara que tem ignorância com a política, que fala que odeia a política e que não tem nada a ver e não faz nada para tentar mudar também. Mais um comentário aqui, só um minutinho. Rapidinho. Eu acho que o idiota, mais do que ele ser ignorante e não saber, ele age como se ele soubesse. Então ele fica todo cheio de si, achando, tipo, discutindo com uma pessoa, gritando assim, como se ele soubesse o que ele tá falando. Ele não tem ideia do que ele tá falando. Entendeu? É tipo um idiota político. Então, agora eu vou falar sobre o surgimento da palavra política. Ela surgiu há 2.500 anos, no período da Grécia Clássica. Foi quando surgiu as polis, que eram as cidades-estados na época. Daí surgiu a palavra política. Então, eles davam o nome de político para aquela pessoa que se preocupava com a comunidade, que atuava na sociedade e que acreditava que o ditado que vale na vida é um por todos e todos por um. Mas também existia o oposto dessa pessoa. Aquela pessoa que só priorizava os próprios interesses e acreditava que ela tinha que fazer só o que ela queria. A essa pessoa era dado o nome de idiota. Foi aí que surgiu essa palavra. Porém, hoje em dia, foram invertidos os papéis. A maioria da sociedade acredita que quem se preocupa com a política é considerado idiota. E a gente precisa revigorar essa ideia. Nós precisamos evitar esse sequestro semântico que foi feito. O nosso grupo fez um questionário e disponibilizou ele no Edmodo e no site da escola. E com base nas respostas, nós elaboramos o trabalho falando sobre as pequenas corrupções e como é vista a política no dia a dia. Bom, o
uma das perguntas foi se você costuma mentir para se favorecer. 20 pessoas disseram que sim e 50 pessoas disseram que não. Mas será que isso é verdade? É tão comum a gente mentir que a gente nem sabe mais o que é certo e errado. Exemplos banais é quando a professora pergunta se a gente fez a lição e a gente fala que fez mesmo não fazendo, só para não levar marquinha ou ponto negativo. Usar gatonete, roubar Wi-Fi, entre várias outras coisas. Eu vou falar o que é poder. Poder é o direito de agir, mandar e discutir, que é basicamente exercer autoridade. Na política, é a capacidade de mandar sem ter alternativa. A gente vai reparando, fazendo o trabalho, que acabou se tornando uma paixão pelo poder. Algo que mexe com o coração humano de uma maneira inexplicável. Algo que é pelo impulso, que faz você querer sempre estar conquistando o poder. As pessoas, elas mudam para conseguir ter ele. Um exemplo na política é um lugar que ocorre tanto dinheiro, tanta coisa, que é meio impossível você não praticar esse ato. Na política, não só nela, na verdade, em todo lugar, a gente se transforma em atores. Porque a gente sai do que a gente é, a gente entra num papel, entra num lugar e faz o que é certo e o que é errado, sem se importar com isso. E na base disso, a gente percebeu que tinha uma dualidade muito grande entre o certo e o errado. Bom, a dualidade é a propriedade ou um caráter do que é duplo. Dois princípios. As pessoas sempre têm duas opções, que um deles é o certo e o errado. Só que, infelizmente, as pessoas sempre seguem o errado, não seguem o certo. E para a maioria das pessoas sempre tem o inverso dela, que é o sim, o não, o céu, o inferno e vários outros. E na política isso não muda muito, porque um dos exemplos é o cenário brasileiro, que ele é habituado por diversos políticos e ele é basicamente dividido entre o direito e a esquerda. E uma das perguntas foi que quando você escuta a palavra política, você pensa em corrupção. E o sim foi 88,6% e não foi 11,4%. E na segunda pergunta foi se você acredita que ainda existe políticos que fazem a diferença. E foi o mesmo resultado da primeira pergunta, só que isso meio que a gente não esperava isso, porque muitas pessoas atualmente, que é a época que está sendo mais diferente, todo mundo ainda acredita que existe uma diferença entre os políticos. Tem pelo menos um político que quer fazer a diferença. E o resultado foi de 88,6%. Isso é muito bom, porque praticamente, como todo mundo está muito revoltado com o governo, essas coisas, ninguém ainda não existe esperança nisso. Existe esperança. Teve mais duas perguntas que foram se você já colou nas provas, e que a maioria foi sim, que foi 59 pessoas. E se quando você acha algo que não é seu, você procura o dono, e que a maioria foi sim, foi 60 pessoas. Isso é bom. Estamos sempre acostumados a julgar os políticos por serem corruptos, porém muitas vezes não paramos para nos julgar, e normalmente cometemos os mesmos erros que eles, porém em proporções menores. Podemos comparar algumas pequenas corrupções com algumas que os políticos cometem. Por exemplo, falsificar o RG não seria a mesma coisa que falsificar uma assinatura? Porém, ainda existem pessoas que fazem a diferença, que fazem coisas grandes para colaborar contra a corrupção. Eu vou falar sobre Gandhi, que tentou fazer a diferença. Ele nasceu na Índia, na cidade de Mumbai, em 1869. Ele passou sua infância e adolescência na Índia e quando se tornou adulto foi para a Inglaterra e se tornou advogado. Quando voltou para sua cidade natal, Gandhi virou membro supremo do Tribunal de Mumbai
E em 1914 começou uma campanha para que os hindus e os muçulmanos parassem de brigar, e Gandhi morreu em 1948. O Mandela, ele foi um importante líder político da África do Sul e ele lutou contra o sistema apartheid. Apartheid significa vida separada, então obrigava os negros, indianos e algumas outras etnias a viverem separados dos brancos. Então quem tinha o poder na mão eram os brancos. O Mandela, ele sempre lutou contra esse sistema com lutas pacíficas. Tanto que quando ele estava cursando Direito na faculdade, ele foi expulso por ele ser a favor dessas lutas e ele teve que procurar outra faculdade. Em 1960, dia 21 de março, teve um massacre de Sharpeville que matou 69 negros que estavam fazendo uma greve contra esse sistema. E foi aí que ele começou a defender a luta armada contra o sistema. Em 1962, ele foi preso e condenado a 5 anos de cadeia. Só que ele, enquanto ele estava preso, ele ainda mandava cartas e fazia telefonemas para as pessoas, ainda incentivando isso. E aí, em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua. Ele ficou 27 anos preso, e desses 27 anos, 18 foi numa solitária de 1,70 m, sendo que ele tinha 1,90 m. Então ele sofreu muito. Em 1990, o então presidente da África conseguiu soltá-lo, e aí eles dividiram o Prêmio Nobel da Paz. Aí o Mandela, ele governou a África do Sul de 1994 até 1999. E ele só quis ser solto quando houve a extinção desse sistema, porque ele teve chance de ser solto. Tem um dia internacional também do Mandela, que é dia 18 de julho, que é a data de nascimento dele. E a ONU que declarou esse dia. O Mandela, ele era muito importante porque ele mobilizava as pessoas e acreditava que a gente não tem que ficar parado, nós temos que ir lá e lutar pelo que nós queremos. Outro político que também fez muita diferença foi o pastor evangélico e ativista político Martin Luther King Jr. Ele nasceu dia 15 de janeiro de 1929, na cidade de Atlanta, na Geórgia. Ele se formou em várias faculdades e completou vários PhDs. Ele lutava contra os direitos dos negros e das mulheres. E ele queria uma melhoria e direitos iguais, tanto econômico quanto social. Ele fazia tudo baseado na paz e no amor, ou seja, tudo pacífico. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964 e em 1968 ele foi contra a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Assim, ele fez várias campanhas, várias marchas contra isso. E ele foi assassinado dia 4 de abril de 1968 em um quarto de hotel na cidade de Nancy. Uma frase dele que é muito conhecida, que eu me identifico muito, é que para você fazer inimigos, não basta você declarar guerra, basta simplesmente você falar a verdade. Exato. Bom, o Eduardo Matarazzo Suplicy. Ele nasceu dia 21 de junho de 1941 e ele é formado em Economia, foi casado com Marta Suplicy, do Partido PT de São Paulo. E atualmente ele é o secretário dos Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo. E ele teve vários cargos na política. E, infelizmente, na nossa pesquisa, não tem nada para mostrar do que ele fez do bem e do mal no nosso país. José Antônio Regu, de 38 anos, atualmente senador do Distrito Federal. Ele, logo que assumiu o cargo, ele fez tomou algumas medidas. Primeiramente, ele aceitou não receber o 14º e 15º salário, cortou o número de assessores no gabinete, diminuiu sua cota parlamentar,
e principalmente diminuir o seu salário de R$24 mil para R$4.600. Com essas medidas, em 4 anos, ele já teria economizado mais de R$2,4 milhões. Se todos resolvessem fazer a mesma coisa que ele, em 4 anos, o Brasil já teria economizado mais de R$1,2 bilhões. Então, a intenção do trabalho foi fazer todos nós refletirmos o quanto é importante nós nos preocuparmos com a comunidade no meio que vivemos. E nunca nos esquecermos da frase: os ausentes nunca têm razão.